Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início, então, a mais uma aula da disciplina Seminários Avançados. Seminário Permanente de Pesquisa 5, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFS. Tá? Hoje é dia 19 de janeiro de 2021, estamos retomando, então, as aulas após o recesso e as férias coletivas, tá? A intenção é discutir parte do capítulo 4, o capítulo 4, que tem como título, o capítulo 4 do livro da Geneviève Morel, Ambiguidades Sexuais, que tem como título Função Fálica, Função Sintoma, e na aula de hoje, então, a gente discute o que é a função fálica. Na aula que vem, a gente passa para a função sintoma. Então, vamos lá. Hoje é a nossa 7ª aula, né? Como eu já disse, esse é o título da disciplina, a data. O tema de hoje é a função fálica. Geneviève Morel inicia o 4º capítulo, função fálica, função sintoma, afirmando que a identificação não resolve o problema da sexuação para um sujeito. E aí ela traz o exemplo de Dora, o caso clínico do Freud, né, que foi publicado em 1905, se não me falha a memória, mas que foi atendido antes, né, no final do século XIX, a qual, mesmo identificada com o traço de um homem impotente, né, então o significante é unvermögend, acho que é isso, enfim, se não for isso, é algo próximo disso, que é um significante que equivoca, né? Porque os termos em alemão têm essa característica, vermögend, né? É rico, né? Uma pessoa afortunada, e unvermögend, que é a negativa de vermögend, né? Significa uma pessoa miserável, impotente, né? E por aí vai. E o interessante é que o pai da Dora era tanto rico, né, quanto impotente. Ou seja, esse sentido antitético aí do termo, né, o equívoco do termo, estava presente. Tá? Então, a Geneviève Morel traz o exemplo de Dora, a qual mesmo identificada com o traço de um homem impotente, que era o seu pai, insígnia de uma significação todo fálica atrelada à castração, isso não implica que ela se tenha sexuado como homem. Tá? E, assim, pelo menos num certo senso comum, né, se entendia, pelo menos antes de Lacan, né, que as identificações viris nas mulheres implicavam em sexuações masculinas. Né? O Lacan vai desmistificar isso. Ou seja, uma identificação não fala necessariamente da sexuação. Pelo contrário, né? Isso assinala sua histeria, né? Como a Ana apontou, cujo cerne é a identificação com o gozo do pai castrado. Então ela traz aí a essência, o cerne, que o Freud chamava de Kern, né? K-E-R-N, o núcleo, né, da histeria é a identificação com o gozo do pai castrado, ou com o gozo do pai impotente, né? Especificamente, no caso Dora, ou Dora, trata-se da fixação no gozo oral. Né? E aí eu trouxe uma citação do Safatli. Né? Então, o relato de Freud nos permite perceber como, no caso de Dora, seus sintomas somáticos são ligados à oralidade, o acesso de tosse, dispneia, asma nervosa, afonia. No fundo, eles revelam a inscrição no corpo sexuado de um modo de identificação e de demanda em relação ao pai, um grande fumante, o que não deixa de indicar a representação oral da relação sexual, a felação, provavelmente devido à impotência paterna, assim como os prazeres de chupadora. Dora chupou o dedo
até a idade de 4 a 5 anos na sua primeira infância, e que estabelecem o gozo em uma área de cumplicidade com o pai. Tá? Então, essa citação do Safatli vem, de certa forma, ilustrar o que a Geneviève Morel está chamando aqui de identificação com o gozo do pai castrado. Tá? Morel destaca que a identificação da histérica com o gozo do pai castrado não resolve sua posição sexuada. Antes disso, respalda sua pergunta neurótica sobre a feminilidade e o sexo. Trata-se de pergunta a decifrar, e não de resposta. As chamadas identificações viris encobrem e complicam a abordagem da sexuação, sendo tarefa primordial do psicanalista não as confundir. A sexuação deve distinguir-se da miscelânea das identificações simbólicas, que são identificações com significantes transmitidos pelo outro. Bom, vamos lá. Tá, então a gente até aqui praticamente definiu negativamente o que é a sexuação. Nesse capítulo, ela começa a definir positivamente, né? Tanto que ela traz como questão central, né? Como se diferencia a sexuação de todas essas identificações que, não obstante, também contam no processo analítico, né? Então, não é para vocês pegarem e jogarem fora as identificações, não, porque a travessia da fantasia é justamente isso, você se desidentificar, né? Então, você tem que passar por esse processo, né? Você tem que atravessar a selva da fantasia, enfim, tem tudo isso que faz parte do processo analítico. Agora, a sexuação, ela vem ao final. É praticamente isso que a Geneviève Morel e que todo pensamento lacaniano diz, olha, a sexuação você vai saber ao final, não no início. Né? No início você tem que atravessar essa, né, miscelânea identificatória e a selva da fantasia. E quando você decanta isso, você, de certa forma, né, chega né, ao núcleo, ao cerne, né, ao osso duro, né, enfim. A isso que não muda, né, a isso que não cessa de se repetir, que não cessa de não se escrever, né? Ok? Então, como explicar essa outra coisa distinta das identificações que enoda a relação do sujeito com o gozo, localizando seja do lado homem, seja do lado mulher, né? Aí, já falando das fórmulas da sexuação, tá? É aí que entra em jogo o falo. Né? Se vocês repararem, as fórmulas da sexuação são relações, né, de gozo ali intermediadas pelo falo, ou seja, são relações de gozo fálico, né, tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Qual é a diferença básica? É que um lado é todo fálico e o outro é não todo fálico. Né? Do outro lado, do lado feminino, há um certo espaço para um gozo que está para além do falo e que não pode ser descrito, portanto, porque ele está fora da linguagem, ele é um acontecimento de corpo. Tá? Ele é algo que se experimenta, ele é uma experiência sobre a qual nada... O que eu dizia é que nas fórmulas da sexuação, que o Lacan mostra lá no Seminário 20, o que está em jogo ali é uma distribuição do gozo neurótico, tá? Por quê? Porque ambos têm relação com o falo. A diferença é que do lado masculino, o Lacan vai chamar de todo fálico, e do lado feminino, o Lacan vai chamar de não todo fálico, onde há um outro tipo de experiência, né? Que para além do gozo fálico. Tá? Então, é um Lacan indo para além de Freud. Se há, enfim, localização do gozo nas fórmulas da sexuação, a gente está falando de neurose, porque a psicose, ela foraclui, né, o falo. Tá? O falo está foracluído, tá? É rechaçado, tal como aparece nesse capítulo.
a partir de um caso clínico, tá? É aí que entra em jogo o falo, tá? Que escreve o gozo como sexual na neurose articulada à castração, tá? Então o falo está sempre, né, é sempre algo que escreve o gozo como sexual na neurose articulada à castração, porque eu falo a alienação ao discurso comum, tá? Ao discurso sexual comum, ok? Inicialmente, Freud acreditou que a problemática da castração se inscrevia para ambos os sexos sob a rubrica do ter o falo. Por sua vez, Lacan, a partir do final da década de 50, do século passado, acrescentou uma nova problemática, a do ser o falo, no intuito de repensar a posição feminina. Contudo, se por um lado essa sua contribuição resolveu certos impasses freudianos, por outro, acabou mostrando-se insuficiente. Eis então que na década de 70, Lacan introduz o falo como uma função, formalizada com a função proposicional. O interesse de falar de uma função fálica consiste em introduzir uma função de gozo ligada ao complexo de castração. O sujeito goza de sua castração e com ela. Tá? Então, é a introdução de uma positivação, né, da castração, para além da sua negativação. Tá? Trata-se, assim, de acrescentar a função negativa de lei interdito do falo, outra função positiva, correspondente à escrita da posição de gozo do sujeito. Tá? Então, o falo imaginário, aquele que era grafado como menos φ minúsculo, negativado, corresponde ao significante do desejo, enquanto o falo simbólico, que é o φ maiúsculo, positivado, é o significante do gozo. Isso é curioso, porque quando me perguntam assim, mas o que é o falo? Aí eu pergunto, mas você quer saber em que momento da diacronia do ensino lacaniano? Porque isso muda, né? No todo dos escritos, né, que foram publicados em 66, mas que se referem a textos anteriores, a gente tem uma espécie de negativização do falo. Então, o falo ali é o significante do desejo, atrelado à metáfora paterna, o desejo da mãe. Então, a gente tem ali, né, a clínica estrutural, ok? A clínica estrutural clássica, né? Se vocês pegarem, já no final dos escritos, um texto, se não me engano, é o penúltimo texto dos escritos, se chama Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, no inconsciente freudiano. Lá, o Lacan ele vai positivar o falo. Então, para além da negativização, há uma positivação do falo. Então, é o φ maiúsculo, é algo atrelado ao gozo da castração, né? Então, reparem que já há uma mudança aí, né? O falo passa a ser não só o significante do desejo atrelado à castração, mas também o significante do gozo, né? Nos anos 70, ele vai além, ele vai falar, bom, o falo passa a ser uma função, né? Uma função capaz de descrever o gozo, porque se o gozo, né, se o objetuar, isso que ele passou a chamar de objetuar, né, se isso que resta de toda operação significante, de toda tentativa de interpretação ou decifração, não pode ser apreendido pelo viés convencional, freudiano, analítico, como é que a gente vai apreender isso? Aí ele passa a pensar a lógica, né? A função. A função é um termo da lógica. Então, você pode escrever isso via função. E, sobretudo, via função. Função é o termo do Gottlob Frege, né? E Bertrand Russell, que depois falou da função proposicional, né? Então, percebam que
o falo, ele é significante do desejo, significante do gozo, e uma função proposicional capaz de descrever o gozo do sujeito. Né? Então, há uma diacronia no ensino lacaniano, e isso que ele chama de falo se modifica, né, ao longo do seu percurso. Lacan pensou na frase com furos, agurreiros foi a tradução. Por que eu traduzi por furos? Porque é um termo da topologia. O furo, topologicamente, tem a ver com a pulsão. Tá? Então, Lacan pensou na frase com furos, inventada por Frege, em 1879, com o nome de função, e rebatizada em seguida como função proposicional por Bertrand Russell. Frege inventou uma nova maneira de analisar a frase, diferente da decomposição aristotélica, em sujeito e atributo predicado. Quando a gente pensa na lógica aristotélica, a gente pode pensar, mas Aristóteles tem 2000 anos, isso aí é nada, gente. Isso funda a cultura ocidental. Isso está tão entranhado na gente, isso funda a nossa concepção ontológica, né, do ser. A gente acredita que o ser ele é derivado de predicações e de atributos. Né? Tanto que na teologia clássica, pelo menos até o advento da modernidade, a grande discussão era predicar os atributos de Deus, né? Prejudicar, olha o ato falho, predicar, né? Era predicar o que era o ser divino. Né? E aí tem toda a teologia negativa, que vai tentar fazer predicações negativas porque ninguém conseguia predicá-lo positivamente, né? Então, não é isso, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo, né? E aí foi se construindo, né? Enfim, esse ser divino. Isso é só para vocês perceberem que isso não está... não é datado, tá? E eu vou mais além. Isso fala de toda a psicologia que trabalha com tipologias. E se a psicanálise tinha algo de uma tipologia, de você deduzir o que era, por exemplo, uma histeria a partir dos atributos e das predicações, o Lacan vai mostrar que, não, a histeria tem um cunho estrutural. Né? Isso que a gente acabou de falar, que é a identificação com o gozo do pai castrado. Né? E isso é tão abstrato que você vai ter que extrair na singularidade do paciente o que isso significa. Você não consegue predicar. Né? Estão percebendo essa... Quer dizer, o Lacan, de certa forma, é aquele que ele vai desontologizar, né, a psicanálise. Você pega um traço para falar daquela pessoa e definir o ser daquela pessoa. Né? O que o Lacan está falando é traço não define o ser. Aliás, o ser não existe. Né? Quer dizer, o ser é um parecer, e aí ele começa com esses jogos de linguagem. Né? Enfim, que Lacan, de certa forma... Não, o que é o sujeito para a psicanálise? O sujeito para a psicanálise é um vazio estruturante, né? É um oco, não tem nada, é uma matriosca com nada dentro, né? Você abre, não tem nada dentro, você não vai tirar outra bonequinha e outra, né? Não tem nada. Isso aqui é bonito, né? Porque ele promove uma desontologização e você começa a perceber que no trato do caso a caso, na clínica, você vai ter que reinventar a sua escuta. Você não pode escutar sempre do mesmo jeito. Porque essa ontologia do sujeito histérico, obsessivo, paranoico, não existe. Frege inventou uma nova maneira de analisar a frase, diferente da decomposição aristotélica em sujeito e atributo predicado. Introduziu um novo par, função-argumento, que se deduz a função é aquilo invariável, argumento é aquilo que varia, tá?
que se deduz da frase quando ela é decomposta de certa maneira. Na frase, o hidrogênio é mais leve que o gás carbônico, podemos variar o sentido e também o valor de verdade se substituirmos hidrogênio por oxigênio, nitrogênio ou outro gás. É possível considerar, portanto, que nessa frase há um componente estável que representa a totalidade das relações. Será a função que pode escrever-se como uma frase com furos. Então, lacuna é mais leve que o gás carbônico. Esta última só tem um furo, né, ou uma lacuna. Porém, poderiam ter dois, né? Então, lacuna é mais leve que lacuna. O elemento substituível em um lugar vazio se chama argumento ou variável. Escrever-se-á, então, a frase Φ maiúsculo, né? A maiúsculo entre parênteses, onde Φ maiúsculo é a função e A maiúsculo o argumento. Ou bem, Φ maiúsculo A, B. Se há dois argumentos, A e B, e assim sucessivamente. Mais adiante, ela vai escrever uma frase com três lacunas, né? Com a mesma frase inicial, se pode fabricar, desde então, várias funções diferentes, segundo o lugar em que se localizam os furos. Isso é muito importante aqui. A lógica se desapega, assim, da gramática. Por que isso é importante? Porque quando a gente está se referindo a um sujeito aristotélico, né? Aqui, a decomposição aristotélica em sujeito entre atributo e predicado, a gente está se referindo a um sujeito do enunciado. Então, é o sujeito que fala, né? É o sujeito da gramática, é o sujeito gramatical. É isso que a gente aprende na escola. Sujeito, verbo, predicado, não tem, né? É a construção gramatical, sintática, que a gente aprende na escola. E que o Aristóteles fazia, a lógica aristotélica é praticamente uma lógica gramatical. Mas, assim, segundo a leitura da Morel, né, a lógica aristotélica é dedutível a partir da função gramatical, né? Do sujeito, do predicado, tá? E da cópula, da relação entre os dois, né? Como se houvesse relação sexual. É aí que entra em jogo Lacan dizendo, não há relação sexual, né? Então, o Lacan vai descolar o sujeito do enunciado para o sujeito da enunciação, né? Cuja mensagem sempre retorna a ele próprio de forma invertida, do grande outro, né? Então, Lacan começa a jogar com isso, desconstruindo essa ideia de que o sujeito é dedutível da gramática, né? Não é. A gente... E aí tem uma frase dele muito famosa, sou onde não penso e penso onde não sou, que fala desse sujeito de enunciação, que está para além do enunciado, que não é dono de si, que não se pode predicar a partir de atributos, né? E que deve ser deduzido a partir de uma outra lógica, tá? Que não a lógica aristotélica. Embora a lógica aristotélica seja a dominante, inclusive no mundo atual, sem sombra de dúvida. Tá? E aí, só trazendo um exemplo também, para complementar o comentário da Jo, claro que o movimento militante de gênero, enfim, o movimento negro, né? Esses movimentos, eles são muito amplos, então tem várias vertentes, etc. e tal. Mas algumas dessas vertentes, obviamente que não todas, né? Mas assim, algumas ainda utilizam essa lógica aristotélica para definir o que é uma lésbica, por exemplo,
né? E aí, não, mas você não é lésbica, você tem relação com homens, como é que pode? Então, tem essa espécie de predicação do ser a partir dos seus atributos, né? E a partir das suas práticas, né? E por aí vai. O Lacan está falando de uma outra lei que não tem a ver com né? A norma é simbólica e não tem a ver com as práticas, né? Isso não é dedutível das práticas de um sujeito. Há uma disjunção entre norma e prática na psicanálise lacaniana, né? Que nem sempre está presente na militância, tá? E em outras psicologias também, né? Definíveis a partir das práticas e etc. e tal. Para o Lacan, uma prática é um fenômeno, eu me arrisco a dizer, eu posso, enfim, depois até rever, mas, enfim, uma prática é sustentada por um viés identificatório, né? E o viés identificatório, ele não necessariamente representa o sujeito, tá? Basicamente essa. Então, é uma lógica que se desapega da gramática. Isso é importante que se diga. O sujeito da psicanálise lacaniana não é o sujeito gramatical, não é o sujeito do enunciado, é o sujeito da enunciação, é o sujeito vazio, né? É o sujeito da lacuna, da frase com furos. Então, que só é passível de ser escrito numa frase com furos, né? É isso que a Morel está trazendo. Então, a função proposicional, que é uma frase com furos destinada a assumir um valor de verdade, então verdadeiro ou falso, vem localizar o lugar de um sujeito vazio com relação ao falo que condensa a positividade de um gozo e a negatividade da castração freudiana. Então, Lacan utiliza tal função no momento em que busca na lógica as ferramentas de uma escrita que permita abordar o real como impossível, descrever o real do não há relação sexual, por meio de uma função, a função fálica, na qual o gozo se enoda a linguagem. Para Frege, em sua Conceitologia, de 1879, a lógica da função proposicional rompia com a lógica aristotélica da classe, dependente da gramática e das línguas naturais. Como vimos, já não se analisaria a frase em termos de sujeito e predicado-atributo, mas sim de acordo com o novo par, função, argumento. Frege procurava estabelecer uma linguagem formular, né, como título do livro dele, apta para formalizar e descrever os raciocínios da aritmética, isso é, para construir o real do número. Podemos traçar um paralelo com Lacan, captar o real do não há relação sexual, mediante uma lógica que não seja a do atributo e das identificações, mas que escreva diretamente a relação do sujeito com o gozo fálico, o que corresponde à escrita do ser falante, do parletre. O interesse de fazer do falo uma função proposicional é também poder inspirar-se na lógica da quantificação, inventada por Frege, concomitante à da função. Lacan formalizou uma nova quantificação diferente da de Frege, para distinguir os sexos, ao mesmo tempo em que utilizava para ambos a mesma função de gozo, a função fálica. Esta quantificação lacaniana obtém 4 quantificadores, que são o todo, a existência, a não existência e o não todo. Ao associá-los à função fálica ou à sua negação, Lacan obtém 4 fórmulas da sexuação, 2 para o lado homem e 2 para o lado mulher. Lacan escreve o gozo fálico como uma função proposicional, Φ maiúsculo de X, onde se lê X, se inscreve na função fálica. O sujeito se manifesta como furo, vazio na frase, e como tal,
não pode ter argumento da função, φ maiúsculo, lacuna, vazio, furo. É o argumento x que representa o sujeito em sua relação com o sexo. Trata-se de um ou de alguns significantes inconscientes, por meio do qual, ou dos quais, o sujeito neurótico se inscreve na função como argumento. São significantes do gozo para o sujeito que o representam. Para Dora, o significante equívoco unvermögend, que é desafortunado, impotente, palavra de seu sintoma, assinala a identificação com o pai castrado. Dora escreve seu gozo na função fálica, dado que unvermögend é um significante que a representa. Então, o φ de x é igual a φ unvermögend, já que o x, né, é um significante que representa a Dora para outro significante. E é um significante do gozo, né? É assim que ela goza da própria castração. Dora apresentava uma afonia de conversão resultante da identificação sexual com o sexo oral praticado por seu pai impotente na amante dele, a senhora K. Tal afonia é suprimida pelo significante unvermögend, que o interpreta, revelando gozo articulado ao sintoma conversivo. A função fálica, né, o φ, a lacuna, é idêntica à função castração. Portanto, φ de x pode ler-se tanto como x é fálico, quanto como x está castrado. Inscrever-se na função fálica implica um enodamento entre gozo e castração, legível, decifrável no sintoma do sujeito. Aqui eu fiz esse esquema. Então, as versões do pai, né, que no seminário 23 viram perversions, interessante, equivoca, né, versões do pai e perversão, porque, enfim, é o além do pai, né, é a transgressão ao pai, Mas, assim, classicamente, Ana, essa questão da estrutura se mantém até na... Eu sei que essa é uma discussão infindável entre continuistas e não continuistas, tá? Mas, a meu ver, essa questão estrutural se mantém até na clínica borromiana, tá? Porque, assim, tem a questão do nome do pai, que é clássica, que vem lá dos anos 50, etc. e tal, e que a demarcação é metafórica, né? Há uma norma fálica flexível, né? Então, é a metáfora paterna e a significação fálica, que dão aquela flexibilidade ao nó, né? Que a gente viu. E aí são formas de nominação, de fato. O nome do pai vira uma nominação a partir do seminário 22, né? Vira um ser nomeado a, então, nominação imaginária, nominação simbólica, nominação real, inibição, sintoma e angústia, pegando essa tríade, né, do Freud. Mas tanto essa formação sintomática, né, inibitória, sintomática, né, conversiva, obsessiva e fóbica na angústia, são enodamentos borromianos, né, estão atrelados ao pai, decifráveis, etc. e tal, ocorre na neurose. Já na psicose, a gente tem, né, aí eu inventei, eu falei, nome do pai, eu vou chamar de pai do nome, né? Aí é um pai do nome, né? Porque, assim, um nome, na verdade, nome do pai se fala de um significante, etc. e tal, né? Um significante privilegiado, né? O próprio falo como significante do desejo, do gozo, etc. O pai do nome quer dizer, é um nome
paicizado, se é que a gente pode usar esse termo. Então, é uma questão de metonímia, né? É uma questão de metonímia, como você falou. A frase com furos, ela dá a possibilidade que vários objetos façam essa função fálica, né? E isso vai sendo metonimizado. Enfim, um dia é um marido, no outro não é mais ele, é outra coisa e outra coisa, né? São esses projetos, né? Muito comuns na psicose. O psicótico está sempre com um projeto, né? Não sei se vocês já repararam. Investindo em coisas novas e tal, que fazem essa espécie de amarração, né? E aí, a rigor, né, seria essa diferença de uma nominação para um sintoma com TH. O sintoma com TH, a rigor, seria uma estrutura não borromiana da psicose, né? Agora, claro, a gente usa sintoma de forma generalizada para falar de qualquer forma de suplência, inclusive uma nominação. Né? A gente fala, é um sintoma, qualquer coisa que enoda, né? Até o Lacan deu margem para que a gente continue utilizando dessa forma. Mas, a rigor, eu acho que se mantém. Né? Então, a relação com o filho seria uma espécie de parceria sintomática intermediada pelo eu, né? Por essa espécie de prótese do narcisismo, né? Uma coisa assim, é uma prótese, mas... Um eu rígido, né? Hã? Um eu rígido, exatamente, o Joyce. O Joyce, por exemplo, eu sempre gosto de fazer essa analogia com o Joyce, porque assim, quando o Joyce entrou pela primeira vez numa editora, e quem estava lá, que presenciou a cena, foi o André Gide, aí, que já era um escritor famoso na época, crítico literário, etc. E aí ele presenciou a cena. Joyce entra, né, franzino, aquela coisa assim, um corpo inconsistente, né? Aí senta na cadeira e fala, olha, vocês têm que publicar isso porque eu sou o escritor. Isso aqui Então ele não tinha dúvida nenhuma com relação ao que ele estava escrevendo, né? Quer dizer... Do que ele era, né? Exatamente, era uma prótese narcísica que fazia encarnar o escritor, né? Talvez essa... Eu não sei, como eu vou repetir, eu não li o caso Maria, lógico, né? Mas não li para a preparação da aula de hoje. Ela pode estar fazendo aí a função de a mãe, né? Então, como Joyce fez a função de o escritor, e algumas outras fazem, né? Viram a santa, né? A mulher, muitas vezes, né? Sim. E daí a rigidez, né? Porque nada pode balançar essa identificação, né? Senão e o que desmonta. Sim, sim. Porque é feito um castelo de cartas, né? Foi muito bom você falar isso, porque essa disjunção entre norma e prática fala disso, né? Que uma coisa é a lei simbólica, o falo e tal, e outra coisa são as práticas derivadas a partir dessa função, né, fálica e tal, que abre para a diversidade. Na verdade, é isso. O nome do pai e o significante fálico abrem para a diversidade. Né? O sintoma, com TH, para ser rígido, usando esse conceito em sentido estrito na psicose, fecha. O Joyce não conseguia ser nada além do que ele era, quer dizer, não que ele fosse pouca coisa, mas no caso dele ele deu muito certo, mas vários psicóticos não. Né? Então, a psicose é uma estrutura rígida. Por quê? Porque há foraclusão do nome do pai e foraclusão do falo. O problema é que, aí pegando esse gancho, alguns autores, sobretudo autores, né, da militância, eles fazem uma confusão entre norma e prática, como se uma norma fálica, né, quer dizer, como se uma norma fálica atrelasse a um tipo de prática sexual, e não é isso. Não é isso.
A norma fálica abre um campo de possibilidades porque torna o sujeito flexível. Tá? Então, independente da prática sexual que o sujeito tem, né, ele tem uma certa referência, né, identitária, digamos assim, com relação ao sexo e com relação à existência, que no caso o psicótico não tem, né? Então, assim, há uma disjunção muito nítida entre norma e prática, e esse é o ponto, É como se a norma fálica estivesse falando de um binarismo sexual rígido, homem e mulher, e não é isso. Não é isso enquanto prática, mas é isso enquanto ponto de referência existencial, né? Que é o todo e o não todo fálico. E que para o Lacan, se você não está aí, você está na psicose. Então, é por isso que eu acho que, mesmo lá na clínica borromiana e da sexuação, a diferença estrutural continua, né? Pois é, até porque o indivíduo, para fazer uma escolha, estou falando de escolha consciente, não é nem escolha inconsciente, mas o indivíduo, para fazer uma escolha consciente, livre, ele precisa ter essas referências. Se ele não tem essas balizas existenciais, né, a escolha não é livre. O Schreber era livre para escolher se tornar a mulher de Deus? Ou isso era um empuxo à mulher num certo movimento delirante? Então, é isso que modula a estrutura clínica. A estrutura clínica ela é modulada por aí, por esse tipo de escuta, que é mais refinada do que você ouvir via atributos e predicações, né? Quer dizer, o indivíduo, ok, ele é travesti, mas ele é travesti é uma prática sexual, mas quais são as referências dele? Isso é uma imposição? É algo que vem de fora? É algo delirante? Ou ele, a partir, né, das referências, né, da referência ao falo, é algo, né, de uma escolha mesmo? É por aí, né? Torna a clínica um pouco mais complexa, né? Porque você vai ter que ouvir. E aí senso comum e certa vulgata psicanalítica que, claro, é histórica e datada, mas que associava também a prática, uma determinada prática sexual a uma fraclusão do falo, e não é assim, né? Então, a questão é, essa prática, ela é uma escolha do sujeito ou ela é uma imposição, né, do outro, de um grande outro que não existe, mas que o psicótico faz consistir e existir, né?